Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, essa com certeza é a dica do mês. Ela foi enviada pelo nosso querido irmão Diego Matos. Acho que é estreante aqui na dica e desde já fica o nosso agradecimento. Já começou com chave de ouro. E a matéria dele, meus irmãos, ela tem muito a ver com a espiritualidade. É uma matéria altamente científica, tecnológica, mas que depois que eu terminar ela, que eu explicar a você vai entender que tudo que o nosso Jesus Cristo, nosso Yahushua, enfrentou quando andou no mundo, foi o que incentivou esses caras. Tudo que está na Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus, meus irmãos. E não importa quanto tempo se passe, ela só vai se cumprindo e não ficando velha. Então é uma matéria de 20/10/2021, uma matéria muito nova, e ela diz o seguinte: médicos fazem transplante de rim de porco para uma pessoa pela primeira vez. Em um feito inédito, cirurgiões dos Estados Unidos fizeram um transplante de um rim de porco para uma paciente humana com sucesso, sem que o corpo rejeitasse o novo órgão. Pauzinho aqui, meus irmãos. Você sabe que transplante de órgão ela é uma coisa difícil de você conseguir, e ainda quando você consegue um doador com o mesmo tipo sanguíneo, compatível com você, ainda existe um grande risco de rejeição. Agora isso com outro ser humano da sua espécie e, repito, seguindo todo um protocolo. Estranhamente agora, até o de um porco não está sendo rejeitado. É estranho, não é? Vá guardando isso aí. A cirurgia aconteceu em Nova York, no Centro Médico Acadêmico NYU, Lagone Hilton. O rim usado no procedimento veio de um porco modificado, olha só, modificado geneticamente, para eliminar as moléculas que poderiam levar à rejeição do órgão na paciente humana, segundo informações da agência de notícias Reuters. Pauzinho aqui, meus irmãos. Você que está desperto já captou, né, irmão? De porco mesmo, esse animal tinha muito pouco. Na verdade, ele já é um ser híbrido, uma mistura de humanos com animais. Essa sempre foi uma vontade desde a antiguidade da elite. Se você pegar as lendas gregas e as mais diversas histórias, você vê sempre na humanidade, isso sem envolver inclusive a espiritualidade, só na parte física. Você vê os desenhos e o que é que eles dizem? Olha, aqui existia um deus, um descendente de Deus, super forte, como o centauro, como o minotauro, como a medusa, todos esses seres que eram descendentes diretos dos deuses, né? Cruzamento principalmente entre um deus, geralmente Zeus ou outro parecido, que vinha aqui na Terra, abusava das mulheres e dava vida a semideuses. O próprio faraó do Egito também era considerado um semideus. E aí essas pessoas eram veneradas e adoradas. A elite sempre amou isso. Quem acabou com essa prática foi o cristianismo. Mas o sonho continuou. E vocês acham que eles desistiram simplesmente pelo passar dos tempos? Uma coisa que a elite fez, meus irmãos, foi usar aquela carta reescrevendo a história, que inclusive se você está vendo esse vídeo a partir de 22/10/2021, já está no nosso canal 1, a segunda parte do jogo do RPG dos Donos do Mundo. Vou falar assim para o vídeo não ser censurado. Lá a gente explica algumas cartas e como elas estão em funcionamento nos dias de hoje. Recomendo muito que você assista, esses vídeos já foram deletados e eu vou deixar o link aí. Caso o vídeo já tenha caído, então infelizmente não vai ter link. Se não tiver link é porque o vídeo já caiu. Tá lá no nosso canal 1, aquele mesmo que a gente quase perdeu ele, onde a gente iniciou o nosso trabalho. Tá certo? É muito difícil falar desses assuntos. Mas lá tem uma carta reescrevendo a história que foi usada em você, em mim, e nós nem percebemos. Eu tenho certeza que se eu perguntar a você quem foi seu pai e sua mãe, você sabe dizer. Pelo menos a maioria de nós. Agora, se eu perguntar se você conheceu seu avô, já vai ter um número menor de pessoas, mas ainda será muitas pessoas. Mas se eu te perguntar quem foi o teu bisavô e o teu tataravô, eu mesmo já não sei responder, meus irmãos. E por que isso aconteceu? Porque eles queriam que nós esquecêssemos quem nós éramos. Entende, meus irmãos? Um povo sem cultura é muito mais fácil de você manipular, de você passar algumas teorias e dizer, olha, você é isso aqui, você tem que seguir por essa estrada. Já no caso dos Donos do Mundo, é justamente o oposto. Eles guardam em documentos muito antigos, verdadeiras bibliotecas gigantescas, onde tem toda a história do mundo e deles próprios, para que assim eles saibam bem quem eles são, de onde eles vêm e qual é o objetivo deles. E a doutrinação já começa desde criança. Eles crescem dentro daquela doutrinação e é por isso que eles financiam esse tipo de coisa, não medem esforços para que todas essas metas sejam atingidas, coisas que antigamente era apenas um sonho distante, mas que eles sempre idealizaram porque isso vem do plano espiritual. Eu quero deixar essa parte para depois, mas esses caras são guiados diretamente pelas forças malignas. Então,
Eles podem falecer, são mortais como eu e você, mas essas entidades não. Elas já estão aí desde que o mundo é mundo. São muito antigos. E o objetivo deles é um só: acabar com a humanidade, transformar o homem, que é a imagem e a semelhança de Deus, transformá-los em uma aberração, em outra coisa. E é o que eles estão trabalhando para isso, e o povo vai aceitar, porque será feito dessa maneira. Se eles dissessem nessa matéria assim: olha, acabamos de criar um ser meio humano e meio porco, muitas pessoas iriam criticar. Mas apresentando assim: olha, uma pessoa que estava gravemente doente agora vai ser salva porque modificamos geneticamente essa criatura. Mas a própria palavra genética já diz o que é. É o que você é sua essência genética. E modificaram isso. Olha a continuação: o procedimento pode representar o fim da angústia de milhares de pessoas que aguardam um transplante de rim no sistema de saúde do mundo todo. Veja que sempre essa palavra está presente, no mundo todo, ou seja, é um problema global. E está vindo uma solução global, meus nobres irmãos. Olha tudo que a gente fala aqui se cumprindo. Um transplante experimental foi feito em uma paciente com morte cerebral. Os familiares dessa pessoa autorizaram a cirurgia antes que os equipamentos que a mantinham viva fossem desligados. O experimento foi conduzido pelo médico cirurgião Robert Montgomery. Ao jornal americano The New York Times, o professor de transplante Doris Segvi, da Escola de Medicina Johns Hopkins, que não participou da pesquisa, disse que a cirurgia é um grande avanço, mas ainda precisamos saber mais sobre a longevidade do órgão, afirmou. Atualmente, mais de 50 mil pessoas esperam por um transplante de algum órgão no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, divulgado pela CNN Brasil. A maior parte dos pacientes aguardam por um rim ou uma córnea. Nos Estados Unidos, a estimativa é de que mais de 90 mil pessoas esperam por um novo rim. Aqui encerra a matéria e é uma bela prova de como eles mesmos causam problema. Como assim, Davi? Eles causam problema? Essa alimentação que a gente tem, a poluição no nosso ar, flúor na água, substituíram o nosso trigo, o trigo bom da época de Jesus Cristo não existe mais. Eles modificaram o trigo geneticamente e toda a vitamina, os nutrientes necessários para a nossa boa saúde foram apagados, fazendo um trigo que nascesse e resistisse a tudo. Um trigo muito maior, que rendesse muito mais do que aquele trigo menor, mas que dava saúde, que era feito pão. Por isso é que você vê os relatos, inclusive na Bíblia, como o pão era importante, sempre usando ele como exemplo da alimentação humana. Mas aquele pão, até isso, eles fizeram questão de fazer desaparecer. O pão que você come hoje não é saudável, você sabe disso. E é como o querido Dr. Lai Ribeiro já explicou em diversas ocasiões, se você usa uma quantidade mínima de um veneno, você sabe que a maioria dos venenos ele vem dizendo o peso, a quantidade que é para dar por peso. Então vamos dizer que para um animal de 70, 80 quilos, precisasse de meio litro, dando só um exemplo, imagine você dando só apenas meio ml. É óbvio que não vai ceifar a vida do animal, mas se todo dia você der esse meio milímetro desse veneno, é óbvio que ele vai adoecer aos poucos. E é exatamente isso que a elite fez com as pessoas. A própria história, aqui ainda não foi apagada, a história é legítima, não as falsas estatísticas, elas mostram que as pessoas antigamente não sofriam dessas doenças que hoje existem. Cada vez mais que avançamos, supostamente, mais mazelas vão aparecendo. Então, usando a própria análise do Dr. Lai Ribeiro, ele disse que estamos vivendo mais, mas na verdade estamos vivendo mais doentes. Isso é o que de fato está acontecendo. E sendo assim, o sistema começa a aparecer com a solução, nos destruindo literalmente por dentro. Agora, muitas pessoas, como você viu na própria matéria, só aqui são 50 mil pessoas, só aqui no Brasil. E nos Estados Unidos já passa de 90 mil pessoas. Essas é as que já estão doentes. E as que estão em procedimento de adoecimento, até eu, você, podemos estar nesse meio e a gente nem sabe. Pelas porcarias que a gente come. Você vê um leite em pó, por exemplo. Aquilo nem é leite, mas está presente na maioria das casas. O óleo vegetal, você sabe muito bem o mal que aquilo faz para a saúde. E a mídia, ao invés de mostrar isso, vai atacar justamente o óleo de coco, dizendo que faz mal tomar em jejum. Aí eu pergunto, e o outro óleo? Se você tomar uma colherada em jejum, o que é que acontece? Eu acho que nunca mais a pessoa sai do banheiro. O óleo que eu saiba é para ser usado para assar os alimentos. Mas aí eles já distorcem as coisas. Ah, mas tem uma mulher que usa para emagrecer. É uma exceção. Mas esse é o tipo de matéria que a mídia faz. Agora, por que eu disse que isso era espiritual, meus irmãos? Que tinha um lado espiritual? Porque, meus irmãos, segura que você com certeza vai se arrepiar. O nosso Deus, o nosso Jesus Cristo, nosso Yahushua, o Filho de Deus, ele demonstrou, deixou claro que os demônios têm uma preferência por porcos. Quando ele foi exorcizar uma pessoa que estava muito mal, inclusive essa pessoa já tinha derrubado os próprios discípulos dele, e na presença de Jesus Cristo, os demônios tiveram que se rebelar. E aí,
o nosso Yahushua comprovou que não era apenas um, mas era vários, e se declaravam como legião. Com a autoridade que Jesus Cristo tinha, o nosso Yahushua, ele ia os expulsar de volta para o inferno, e eles pediram que, por favor, tivesse piedade e não mandasse eles para lá. Para você ter ideia de como alguns distorcem a Bíblia e dizem, não existe inferno, o inferno é a própria sepultura. Não é. A sepultura é muito pouco para alguns crimes que alguns cometeram. E é óbvio que deveria existir esse lugar onde a pessoa realmente vai pagar por tudo que ela fez de mal na vida. E é um lugar tão tenebroso, tão terrível, que os próprios demônios mais terríveis têm medo de lá. Então você já imagina como deve ser. E aí eles clamaram pela piedade de Jesus Cristo, do nosso Yahushua, e disse, por favor, Senhor, não nos mande para lá de novo. E aí pediram permissão para entrar em porcos. Preste atenção, meus irmãos, em porcos. Com certeza por ali também tinha outros animais, mas eles, os demônios, tiveram uma preferência por porcos. O porco, você sabe, ele vive dentro do chiqueiro. Se você passar mal perto dele, isso já aconteceu em diversas fazendas, ninguém venha me dizer que isso não aconteceu, porque já aconteceu com pessoas próximas de mim. Um senhor mesmo que morava muito perto da fazenda da minha avó, que inclusive faleceu, eu até falei pra vocês aqui, eu gravei, né, eu indo pra lá, quando eu soube a notícia, e o senhorzinho foi colocar a comida para os porcos e de repente ele se sentiu mal, teve um infarto e os porcos o devoraram. Isso é o que acontece. Se você já assistiu a série Sobrenatural, eles falam até fome de porcão, porque o porco realmente come tudo, inclusive o seu próprio dono, se ele cair lá. Então essa tendência desse animal, com certeza, é uma coisa que agrada os demônios, que cria uma compatibilidade com eles, e é por isso que os experimentos estão sendo feitos neles. Você pode até não acreditar, meus irmãos, no lado espiritual. Eu já não tenho mais essa dúvida. Eu tenho feito um quadro, continuo fazendo, inclusive esse é um dos motivos dos carros na garagem. Muita gente, pra que tanto carro? Eles têm a sua serventia e logo eu vou estar postando pra vocês. E vou contar inclusive o que já aconteceu comigo. E vocês também vão ver. Mas o mundo espiritual existe, meus irmãos. A presença dessas coisas é muito forte, você tem que estar preparado para lidar com elas. Se você não tiver, você vai sofrer bastante. E, meus nobres e queridos irmãos, os donos do mundo, como eu disse para vocês, são orientados por essas coisas. Então, eles que patrocinam, eles que mandam. Você sabe que a própria medicina, o símbolo dela é o símbolo da antiga serpente. E eles orientam, faça assim e assado, que vai dar certo. E estão realmente transformando o ser humano em outra coisa. O que você acabou de ver nessa matéria aqui, quem quiser conferir, ela está no Tecmundo. Vale a pena você ir lá, dar uma lida, reforçar o seu conhecimento. O que você acabou de ver foi o começo. Os motivos que as pessoas vão aceitar isso aqui de braços abertos. E logo também será criado leis para que seja proibido você criticar esse tipo de coisa. Ora, tem 50 mil pessoas só aqui no Brasil passando mal. Vamos se pôr um pouquinho no lugar do outro. Imagine você, que somos um de nós que estamos doentes. Somos um dos 50 mil só aqui no Brasil. Um dos 90 mil só nos Estados Unidos, precisando de um rins. Então tem uma empresa querendo lançar isso a baixo custo, possibilitar que eu tenha uma vida saudável de novo, ou pelo menos perto disso, e tem alguém falando mal, ou dizendo que existe algo ruim espiritual ali. A maioria das pessoas não vai gostar de ouvir isso, vão nos chamar de preconceituoso e vão nos enquadrar em alguma lei. E é por isso que eu digo para vocês que um canal como esse, meus irmãos, a gente tem que prestar muita atenção no que fala e logo será proibido. Alguns assuntos vocês já não vão ver mais eu falando, como por exemplo do clima, eu já mostrei isso para vocês aqui em vídeo. Já não pode mais questionar o que eles colocaram como lei. Então, meus irmãos, você que compreende isso, passe esse vídeo adiante. Não é questão só de, é porque o cara quer que o canal cresça. Não é isso. É questão de bom senso. Tem muita gente que diz, Davi, por que você não vai se embora pro mato? Ao invés de estar comprando isso ou aquilo, eu digo, irmãos, eu não acredito que fugir para mato hoje em dia, com drone desenvolvido, com toda essa tecnologia e com as leis que os estados estão criando, que isso seja solução. E não é desmentindo a Bíblia não, porque tudo que está na Bíblia é certo. Mas eu não sei quando é o momento final. O momento de você fugir para a montanha é no momento final. Querer anteceder isso só vai dar em merda, com o perdão da palavra. Eu acredito no coletivo. Se há uma maneira de a gente fazer frente ao sistema, é se unindo. É tendo um consenso que, olha, o que está de errado é isso e nós precisamos ficar atentos. Então eu tenho me dedicado a isso. Porque eu imagino na minha cabeça que o primeiro lugar onde os drones vão ser testados vai ser nas zonas mais afastadas. O pessoal que vai estar ali escondido vai ser acusado de ser renegado e isso e aquilo. Porque eles colocam a culpa em quem eles querem. E você acha que a massa não vai acreditar? Então fugir não é solução para nada, meus irmãos. Eu prefiro fazer o trabalho aqui, tentar conscientizar o máximo de pessoas que eu puder, porque as pessoas conscientizadas, elas vão começar a cobrar. Elas vão fazer valer o direito. Elas vão parar de acreditar nessas marionetes que estão aí.
E aí sim, unidos nós podemos fazer a diferença. Um só é impossível. Esse é o meu pensamento. Enfim, eu vou ficando por aqui. Não esqueça, meus irmãos, que a gente está com 2 produtos lá na Hotmart. No nosso Astra Cristine e o Astra Turbo. Você vai adquirir um dos produtos, ganhar de 1 a 3 números para participar gratuitamente do sorteio. É muito importante que você participe, é até chato eu ficar falando todo o vídeo, mas é importante que você participe, irmãos, porque a gente precisa bater a meta mínima. E aí, hoje a gente tem 320, né, 21/9/2021, a gente tem 320 participantes. É importantíssimo que você participe, além de você estar ajudando o canal, você vai ajudar o ganhador, que pode ser você, irmão. Vídeos como esse não é fácil de fazer. Cada palavra tem que ser escolhida. Vocês veem grandes canais aqui, bons canais, que também se dedicaram por anos a esclarecer a verdade, a mostrar os fatos como são, e caíram. Aqueles que não conseguiram aprender a driblar o sistema, a seguir as regras e usar as regras contra o próprio sistema, vai cair mesmo. Já vivemos os tempos que a Bíblia chama de tempos trabalhosos. Assim como está escrito, e por causa do meu nome, vocês serão perseguidos. Isso já está acontecendo, só não vê quem não quer. Então, irmão, participe, é um pedido de coração que eu faço a você que já acompanha o canal, porque precisamos de fato e muito da sua ajuda. Além disso, seja quem for que ganhar, que pode ser você, mas você vai estar ajudando também e muito essa pessoa. Às vezes é um irmão que está numa situação desesperadora, e a pessoa que vencer, ela pode escolher ou o carro, que vai ser um excelente carro, ou o dinheiro dele, que é 25 mil reais. Não dá para enriquecer, mas dá para livrar de um sufoco. Então, meus irmãos, participe. O link vai estar aí na descrição do vídeo. Não deixa de compartilhar, não deixa de deixar a sua opinião sobre esse assunto. E me diga sinceramente, meus irmãos, livre de preconceito, livre de qualquer coisa. Eu pergunto a você que está vendo esse vídeo. Se fosse você que estivesse doente, terminal, uma dessas 50 mil pessoas que precisa desse item, desse órgão para sobreviver, se fosse o seu filho, sua mãe, sua esposa, você aceitaria? Deixa aí nos comentários e, por favor, família, vamos respeitar a opinião do próximo. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto!